Eu sou o Douglas Maximiano, sou voluntário da casa, e o nosso evangelho de hoje é no capítulo 16, no item Parábola dos Talentos. Relembrar como que foi esses ensinamentos no Jesus. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quantos talentos Jesus nos deu? Para um foi dado 5, para outro foi dado 2, e para um foi dado 1. Como que a gente está se comportando com relação a esses talentos? Será que eu já parei para pensar quantos talentos que Deus me deu? Será que eu tenho 5, 2? Ou será que eu sou aquele servo que recebeu um talento, mas com medo de não saber o que fazer, vou lá e enterro o meu talento? A gente enterra o nosso talento toda vez que a gente não pratica a caridade, assim como a doutrina vem nos ensinar que fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é um talento que todos nós temos. E aí, será que a gente está colocando em prática? Será que a gente está multiplicando esses talentos? Se fosse hoje, a gente sendo interrogado aí no nosso desencarne, se falasse para a gente: Douglas, cadê os talentos que eu te dei? Quantos você me trouxe de volta? Será que eu iria ter a felicidade de falar que eu dobrei, ou pelo menos que eu aumentei esses meus talentos? Eu iria ter a tristeza de falar que eu negligenciei e enterrei esse talento? E a doutrina também nos ensina que
há muito quem é dado, muito será pedido, né? Então, se a gente acredita em Jesus, se a gente busca os ensinamentos dele, se a gente está estudando e não está colocando em prática, a nossa cobrança é muito maior, que a gente tem o conhecimento, diferentemente de outras pessoas que não conhecem ou que não buscam conhecer Jesus. Outro talento que Deus nos deu foi o nosso corpo. Como que a gente está alimentando o nosso corpo? E aí a forma material, como que a gente está alimentando de forma material o nosso corpo? Será que a gente para pensar nisso? Ou a gente está na correria tão grande do dia a dia que a gente vai se entupindo de besteira? E olha só como as leis universais, né, as leis que Deus criou são perfeitas. Se eu vou negligenciando muitos e muitos e muitos anos a minha alimentação, os cuidados com o meu corpo, quando eu vou ficando mais velho, aparecem determinadas doenças que poderiam ter sido evitadas se eu tivesse um pouco mais de zelo. E aí, às vezes, a gente pode querer se revoltar contra Deus e achar que a gente está sendo injustiçado. Mas isso nada mais é que o nosso talento sendo retirado porque a gente não soube multiplicá-lo. Quantas vezes nós pensamos eu vou comer melhor, eu vou parar de beber demais, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fazer aquilo, eu vou parar de não sei do quê. E, de repente, vem uma doença para fazer com que a gente pare e talvez não perca 100% esse talento. Outro talento que a gente tem, a nossa fala. E aí, como que nós estamos usando a nossa fala para com o nosso próximo? Será que a gente só enxerga o que há de ruim no nosso próximo e aí a gente fala só coisas ruins, coisas negativas? Ou a gente está começando a procurar e a tentar enxergar as coisas boas da vida, não só para com o meu próximo, mas para comigo mesmo? Quantas coisas acontecem na nossa vida e aí talvez a gente agradeça ou não. Basta a gente usar também outro talento, que é o nosso ouvido. E tudo isso que a gente está falando tem a ver com a caridade. Porque quando eu escuto o meu próximo, nele eu posso ver que talvez os meus problemas, as minhas dificuldades, não eram tão grandes assim. Mas, quando eu negligencio esses talentos, né, só fico fechado nas minhas preocupações, no meu universo, só olho para o meu umbigo, é a mesma coisa que eu estou fazendo e enterrando esses talentos. E como que a gente multiplica, Douglas, esses nossos talentos? Dentro da doutrina, ela fala que uma coisa que a gente pode fazer, e Jesus já nos disse isso, que é ide e pregais. E o Evangelho nos ensina que a gente deve falar da palavra de Jesus, né? Levar o Evangelho. A gente multiplica o talento toda vez que alguém venha com qualquer dificuldade que seja e a gente convide para quarta-feira, às 8h30, estar participando aqui do Evangelho Virtual. Quem frequenta casas que tem o Evangelho presencial, a mesma coisa. Quantas vezes a gente talvez teve a oportunidade de alguém que às vezes a gente nem conhece vir conversar com a gente e a gente nem fazer nada, apenas usar o talento da nossa escuta, apenas emprestar os nossos ouvidos. E aquela pessoa, após desabafar, de contar algo, ela sai mais aliviada, ela sai mais feliz, sai mais leve.
Isso é a multiplicação dos nossos talentos. Jesus ensinou para os seus discípulos tudo aquilo que ele poderia fazer. E hoje a gente aprende isso também com o Evangelho. Só que, de novo, estamos colocando em prática, né, esses nossos talentos. E também vai para além, né? E os talentos não são só da parte espiritual, da parte material também. Será que eu estou sabendo cuidar das minhas coisas materiais? Será que eu estou sabendo valorizar, conquistar coisas materiais? E isso serve também para eu auxiliar o meu próximo. Porque a gente sabe que fazer a caridade, dependendo do que nós iremos fazer, a gente precisa do dinheiro. E o que eu estou fazendo com esse talento? Se Deus me deu essa oportunidade de conseguir o dinheiro, será que eu estou usando apenas para mim mesmo? Ou será que eu estou conseguindo auxiliar o meu próximo? Então, toda vez que a gente conseguir enxergar determinadas situações e a gente parar para refletir e pensar, eu estou multiplicando talentos ou eu estou enterrando talentos? Outro talento que Jesus nos deu é de a gente ter a parte espiritual. No livro dos Espíritos, tem a pergunta que aonde está as leis de Deus em nós? E a resposta está na nossa consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. Então, esse talento nos foi dado. Como que eu multiplico esse talento? Participando do Evangelho, buscando colocar em prática os ensinamentos de Jesus e também aprender sobre eles. Porque muitas vezes a gente acaba não buscando a fundo. Nos dias de hoje, com essa evolução tecnológica, é muito normal as pessoas quererem pressa, quererem agilidade. Será que a gente está indo aqui no Evangelho, ler o Evangelho? Será que a gente lê outros livros para entender os ensinamentos de Jesus? Ou será que a gente está só na superficialidade? Será que a gente não consegue adquirir mais conhecimento para aí sim colocar cada vez mais em prática e ter o testemunho na nossa vida? A doutrina espírita nos ensina que o mandamento que a gente deve seguir é: espíritas, amai-vos uns aos outros. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Será que a gente está dedicando quanto tempo para a gente multiplicar o nosso talento espiritual? Será que só a quarta-feira é o suficiente? Será que ir todo dia é o suficiente? Será que uma vez por mês, uma vez por ano? Aí cada um de nós tem que fazer essa reflexão e entender o quão você está disposto, o quão você consegue se dedicar para multiplicar os seus talentos. E uma coisa é fato: toda vez que a gente se afasta dos ensinamentos de Deus, toda vez que a gente se afasta dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, a gente vai acabar sofrendo. A gente vai acabar tropeçando. Por quê? A gente pega esse talento e enterra. E acha que somos autossuficientes. Não, eu consigo tudo, eu posso tudo. E aí, quando a gente tropeça e quebra a cara, aí a gente lembra de ir no centro, de voltar a fazer as nossas orações, de pedir socorro, auxílio, de começar a orar. Então, olha só que muitas situações a gente já se encontra enterrando os nossos talentos. Muitas situações a gente acaba não percebendo que
que a gente está se afastando dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos de Jesus. E com isso, no próprio vídeo, assim como no próprio evangelho, ele fala, né? E ali haverá choros e ranger de dentes. Toda vez que a gente estiver sofrendo, né? Ou aqui caindo nesse choro e nesse ranger de dentes, pode ter certeza que é porque nós nos afastamos dos ensinamentos de Jesus. Porque toda vez que a gente está buscando alimentar esse talento, né, espiritual, por mais difícil que a situação esteja, a gente sabe, se a gente acredita e confia em Deus, que tudo tem um motivo, que tudo tem um porquê, que tudo tem um ensinamento. Basta nós tentar entender esse ensinamento, tentar aprender com essa situação. Por isso, né, que a doutrina nos ensina que a gente tem que ter resignação na nossa vida. Um outro talento que a gente tem que exercitar. E quando a gente exercita ou multiplica esse talento, mais uma vez, né, nas nossas dificuldades. Porque quando está tudo bem, tudo feliz, tudo bonito, muitas vezes, lá de novo, a gente esquece, né, de agradecer, de fazer talvez as nossas orações. Mas quando o bicho pega, quando está dando tudo errado, a gente se volta, né, e pede socorro para Deus, socorro para Jesus, socorro para a espiritualidade. Que possamos sempre não deixar que esse ranger de dentes, né, essas punições sejam o que façam a gente voltar para o nosso caminho correto, né, para a porta estreita, para multiplicar esse talento. Que possamos sempre fazer essa reflexão. Será que eu estou multiplicando ou eu estou enterrando os meus talentos? E nós temos infinitos talentos, por mais que a gente acredite que não, a gente tem. Basta a gente começar a olhar para dentro e fazer aquela máxima que Jesus nos ensinou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se toda vez que eu encontrar alguém na minha vida, eu tiver esse pensamento que eu tenho que amar aquela pessoa do mesmo jeito que eu gostaria de ser amado, não tenho dúvida que a gente vai multiplicar os nossos talentos, independente de qualquer situação. E aí aqui eu trouxe também, coincidentemente, né, no início aí do nosso evangelho, leram, né, as mensagens do livro Lindas Mensagens de Meimei, e eu também trouxe aqui uma mensagem para a gente ir encerrando. Como ovelhas do rebanho de Jesus, apuremos nossas emoções e lancemos um olhar à nossa volta. Veremos tantos quadros de miséria e sofrimentos, tantas pedras no caminho de nossos irmãos, tantos semblantes sombrios. Sustentados na fé em Deus e certos de nosso potencial para pensar, sentir e agir, juntemos as mãos e partamos ao encontro do próximo que sofre. Resolução tomada, a fragilidade transforma-se em força e a coragem e o entusiasmo fazem morada em nosso ser. Ao procurarmos auxiliar os outros, sentiremos que somos auxiliados. Quando cuidamos de um doente, vibrações salutares nos visitam e ao escutarmos com atenção o idoso, nossos problemas parecem menores. Na colaboração e assistência aos carentes, dúvidas se dissipam e somos fortalecidos pela fé. A esperança que semeamos nos corações, a serenidade demonstrada ao tomarmos decisões e o amor materializado em ações mostram àqueles que assistimos que não estão sozinhos, pois o olhar do divino irmão e amigo envolve a todos. Basta apenas nele confiar. Percebemos então que as inspirações dos mensageiros celestes se acercam mais e mais de nós e sentimos-nos mais confiantes, além do que
aprendemos que servir sem esperar retribuição nos torna obreiros do bem. Lembremo-nos, é dando que se recebe. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje, sempre, e no lar de todos nós. Muito obrigado.